Pessoal, a nossa aula de hoje é um resumo de alguns conteúdos que nós já vimos para a revisão da nossa prova, ok? Então aqui nós vamos começar falando de alguns teoremas importantes do triângulo, certo? Aqui nós temos um triângulo, ok? Como vocês podem ver, um triângulo. Aqui, ó, nós temos os ângulos internos A, B, C, os ângulos externos D, F, E, os vértices A, B e C, né? Os lados AB, BC e BA, tudo bem? Então, o primeiro teorema aqui é o teorema da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Ou seja, quanto que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? A mais B mais C, 180 graus. Então, a soma aqui, ó, dos ângulos A mais B mais C em qualquer triângulo será 180 graus sempre. E a soma dos ângulos externos, ó, D mais E mais F, é igual a 360 graus, ok? Sempre. D mais E mais F, se eu somá-los, eu vou achar sempre 360 graus. Beleza? E essas duas teorias são muito importantes para o estudo de triângulos. Nós vamos ver agora os casos de congruência, pessoal. Vamos aqui prestar atenção, certo? Nos casos de congruência. Congruência é quando um par de triângulos ele é igual. Os dois triângulos são iguais, têm as mesmas medidas. Ok? Então, nós temos aí o primeiro par de triângulos, certo? O primeiro caso de congruência, que é lado, ângulo, lado. Veja, eu tenho aqui um lado, certo? Eu tenho um ângulo, ó, lado, ângulo, lado, que se corresponde com outro triângulo, ó, da mesma forma. Lado, ângulo, lado. Então, esse é o primeiro caso, né, de congruência aqui. Lado, ângulo, lado, que se corresponde com outro triângulo, né? Então, aqui eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Aqui, veja, eu tenho dois triângulos iguais, né? E o caso de congruência aqui é bem tranquilo. Veja, os três lados são iguais e correspondentes. Então, é lado, lado e lado. Aqui eu tenho o terceiro caso, que é ângulo, ó, ângulo, lado e ângulo. Então, esses dois ângulos, certo? Esses dois ângulos, eles se correspondem. Esses dois ângulos se correspondem. E esse lado aqui também se corresponde. Por isso aqui o caso é ângulo, lado, ângulo, que se corresponde aqui com esse triângulo aqui também, com esse outro triângulo. Portanto, terceiro caso aí de semelhança, ângulo, lado, ângulo. E aqui o quarto caso de semelhança, onde eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Veja, eu tenho esse lado, eu tenho esse ângulo, e tenho esse ângulo aqui que é oposto ao lado, certo? Ao lado que se corresponde, certo? Está aqui o par de triângulo, tá aqui os lados que se correspondem. Então, eu tenho aqui o ângulo, né? Eu tenho aqui, aliás, o lado, o ângulo e o ângulo oposto a esse lado, ó. Presta atenção. É o ângulo, o lado e o ângulo oposto a esse lado. Por isso, o caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto. Beleza, pessoal? Vamos continuar com a nossa revisão. Agora eu vou trazer para vocês, também a título de revisão, toda a nossa aula aqui é a título de revisão, certo? Que é a condição de existência de um triângulo. Condição de existência de um triângulo. Quando é que um triângulo vai existir? Veja, um triângulo é formado de três lados, pessoal. Ó, olha esse triângulo aqui, ó. Certo? Olha esse triângulo aqui, ó.
os lados 4, 5 e 3, certo? Então, vamos ver aqui do lado aqui, ó. 3 é menor que 4 mais 5. 4 é menor do que 3 mais 5. 5 é menor do que 3 mais 4. Aqui, ó. Veja, outro caso aqui, ó. Outro triângulo aqui, ó. Os lados aqui, ó. 3, 4 e 6. Certo? Ó, 3 é menor do que 4 mais 6. 4 é menor do que 3 mais 6. 6 é menor do que 3 mais 4. Então, nós estamos vendo aqui que a condição de existência do triângulo é o quê? Qualquer um dos lados, certo? Deve ser menor do que a soma dos outros dois. Pronto. Essa é a condição de existência dos triângulos. Qualquer um dos lados deve ter a soma, aliás, qualquer um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois. Pronto. Muito tranquilo isso. Veja esse exemplo aqui, ó. Veja, tá aqui esse triângulo aqui, ó. Tá aqui os lados dele, ó. 3, 4 e 8. Verifique. 3 é menor do que 4 mais 8? Sim, ok. Está de acordo com a condição de existência. 4 é menor do que 3 mais 8? Ok, está de acordo com a condição de existência. Certo? Agora veja que o 8 aqui, que é um dos lados, é maior do que 3 mais 4. Ok? Então, esse triângulo não está de acordo com as condições de existência dos triângulos. Ok, pessoal? Como eu já falei, qualquer um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois lados, certo? Essa é a condição de existência dos triângulos, ok? Deixa eu só verificar se a última tópicozinho de revisão aqui. Nós estamos revisando, tá? Desculpa aqui o movimento aqui, aí vai dar certo. Nós estamos revisando aqui, certo? O conteúdo da nossa aula de hoje. Então, veja, para concluir, nós vamos falar de regra de 3, certo? Nós vamos falar de regra de 3. Então, nós temos aqui uma atividade que eu passei para vocês, certo? Onde eu vou estar resolvendo algumas questões. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui e a gente resolve essas questões no próximo vídeo, ok?